Fala pessoal, meu nome é Wellington Oliveira e esse é o vídeo 2 sobre o assunto probabilidades. Nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios. Bom, o exercício 1 diz o seguinte: no lançamento de dois dados, qual é a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima a soma dos pontos igual a 5? Então observe, nós já sabemos que um dado nada mais é que um cubo com 6 faces numeradas. Quando você lança dois dados, você tem dois resultados possíveis, um para o primeiro dado e um para o segundo. A combinação desses dois resultados é um resultado possível para o nosso experimento. Então, eu posso ter um resultado 5 no primeiro dado e 3 no segundo. A combinação 5-3 é um resultado possível. O que nós fizemos? Nós organizamos esses resultados possíveis numa tabela, onde cada par ordenado compõe um elemento desta tabela. Veja, o primeiro elemento do par ordenado diz respeito ao resultado possível para o primeiro dado, o segundo elemento para o segundo dado. Então você observa que essa tabela tem 6 linhas e 6 colunas, certo? E ela compõe o que a gente chama de espaço amostral desse experimento. Ou seja, o número de elementos do meu espaço amostral é 36. Agora, com relação ao evento soma dos pontos igual a 5, nós temos essa diagonal dentro da tabela, onde todos os elementos possuem soma igual a 5. Todos esses 4 par-ordenados, a soma é 5, e somente neles. Então, você observa o seguinte, que o número de elementos do meu espaço amostral é 36, e o número de elementos do meu conjunto A é 4. Logo, a probabilidade do evento A acontecer é 4 sobre 36. Simplificando, você tem probabilidade de 1/9. Exercício 2. Uma moeda é lançada 3 vezes, indicando por C e K as faces cara e coroa respectivamente, construa o espaço amostral E. Item B. Qual é a probabilidade de se obterem pelo menos duas caras? Então veja, você vai lançar a primeira moeda com duas possibilidades. Você vai lançar a segunda vez a mesma moeda com mais duas possibilidades. E você vai lançar a terceira vez a mesma moeda com mais duas possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, o número de elementos possível desse experimento é 2 vezes 2 vezes 2, onde cada uma dessas etapas representa o lançamento da moeda. Ou seja, o meu espaço amostral ele tem 8 elementos, que nós organizamos em ternos ordenados. Veja, aqui o primeiro terno ordenado, você tem 3 caras. Depois você tem 2 caras e uma coroa. Depois você tem também 2 caras e uma coroa no segundo lançamento. E você tem 2 caras e uma coroa no primeiro lançamento. Agora você passa para os ternos ordenados que tem 2 coroas. Você tem 2 coroas e uma cara no primeiro lançamento. 2 coroas e uma cara no segundo lançamento. E 2 coroas e uma cara no terceiro lançamento. E todos os resultados dando coroa. Isso aqui compõe 8 elementos. Com relação ao evento descrito no item B, obter-se pelo menos duas caras. Então, pelo menos duas caras, você pode ter duas ou mais. Quais são os pares ordenados que satisfazem esse evento? Você tem aqui o par ordenado com 3 caras e os pares ordenados que têm 2 caras e uma coroa apenas, que são esses 4 primeiros aqui. Então, o número de elementos do meu conjunto A é 4. Logo, probabilidade definida como número de elementos favoráveis ao evento A sobre o número de elementos possíveis. Probabilidade é 4 sobre 8. Probabilidade é meio ou 50%. Exercício 3. Vamos lá, uma questão do Enem. José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados.
nos quais em cada uma das 6 faces há um número de 1 a 6. Cada um deles jogará 2 dados, simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já Paulo acredita que sua soma será igual a 4. E Antônio acredita que sua soma será igual a 8. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma? Alternativas. Bom, com relação ao lançamento de 2 dados, nós já construímos o espaço amostral desse experimento. É o mesmo espaço amostral do exercício 1. É esse conjunto de pares ordenados que me dá um total de 36 elementos. Agora vamos construir a probabilidade de cada um dos apostadores. José diz que a soma é 7. Então, obter soma 7, quem são os pares ordenados que satisfazem essa condição? Você tem aqui o 1, 6, na linha 2 você tem o 2, 5, na linha 3 o 3, 4 e assim por diante. Todos os elementos dessa diagonal aqui satisfazem a condição obter soma 7 e dá um total de 6 elementos. Então a probabilidade de você obter soma 7 é 6 sobre 36, simplificando dá 1 sexto. Já Paulo diz, ele aposta na soma igual a 4. Qual é a probabilidade da soma ser 4? A soma dá 4 apenas em 3 ocasiões. Quando você tem 1 para o primeiro dado e 3 para o segundo, 2 para o primeiro e 2 para o segundo, e 3 para o primeiro dado e 1 para o segundo. Essa linha, essa diagonal aqui. Então a probabilidade de soma 4 é 3 sobre 36, simplificando dá 1 sobre 12. É interessante notar que as chances do Paulo, correspondem a metade das chances de José, porque 1 sobre 12 é a metade de 1 sexto. Por fim, vamos calcular a probabilidade do Antônio, que é obter soma 8. Então a probabilidade de você obter soma 8, aonde estão os elementos que temos soma 8? Na primeira linha, nenhum. Na segunda linha, você tem o 2, 6. Na terceira linha, o 3, 5. Na quarta linha, você tem o 4, 4. Quinta linha, o 5, 3. E na sexta linha, o 6, 2. Essa é a diagonal. Vai fazendo um total de 5 pares ordenados. Então a probabilidade de soma 6 é 5 sobre 36. Que é menor que 1 sexto, porque 1 sexto é 6 sobre 36. Então, voltando às alternativas. Quem obteve maior soma foi José. Depois, Antônio. E em terceiro, Paulo. Paulo tem a menor probabilidade de todos. Então, vamos por eliminação. No item A, Antônio obteve a maior probabilidade? Errado, foi José. Então, o item A está errado. Item B, José e Antônio? Não. Nenhum dos dois obteve... Nenhum dos 3 apostadores tomados 2 a 2 tiveram probabilidades iguais. Então, está errado. Novamente, José e Antônio. Está errado. Nenhum dos dois teve probabilidade iguais. Agora você vê aí o item D, José, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, 5 para formar a soma de Antônio e apenas 3 para formar a soma de Paulo. Então José foi o que obteve maior probabilidade. Esta é a resposta certa. Paulo não. Paulo foi o que obteve menor probabilidade dentre os apostadores. Para finalizar essa pequena lista de exercícios, vamos resolver outra questão do Enem, só que agora com um pouco de teoria de conjuntos. Veja, numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, essa sentença é importante para você resolver a questão, preste atenção. Qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Então ele quer saber
Qual é a probabilidade de um aluno falar espanhol sabendo que ele não fala inglês? Vejamos a resolução. Então, o universo total dessa pesquisa foi 1.200 alunos. Agora, separando os conjuntos. I é o conjunto de quem fala inglês, E é o conjunto de quem fala espanhol. Aqui você tem um X na interseção desses dois conjuntos. O que significa? Significa a quantidade de alunos que falam inglês e espanhol, que eles falam as duas línguas. Observe que esse dado ele não foi explicitado na questão, logo ele é uma incógnita para a gente. Nós queremos determinar. Aqui, nessas duas seções, você tem alunos que falam somente inglês e aqui alunos que falam somente espanhol. Ou seja, é o total de inglês menos a interseção, aqui o total de espanhol menos a interseção. E aqui fora dos dois conjuntos você tem aqueles alunos que não falam nenhum nem outro. São 300 alunos. Então, primeiramente, o que nós fazemos? Nós somamos todas as parcelas e igualamos ao total. Para quê? Para determinar justamente o valor da interseção. Então, observe, 600 menos x, mais 500 menos x, mais 300, igual a quem? Ao total, que é 1.200. Você pode cancelar esse x com esse. Você vai ter 600 mais 500, que dá 1.100, mais 300 dá 1.400. Você passa para o outro membro, esse valor subtraindo, e aí você obtém aqui, olha, x igual a 200. Então, alunos que falam espanhol e inglês são 200 alunos. Reorganizando esse diagrama, você tem aqui 400 que falam somente inglês, 200 que falam as duas línguas e 300 que falam somente espanhol. E claro, aqui fora permanece constante, né? 300 pessoas que não falam nenhum nem outro. Agora observe, ele quer saber a probabilidade de um aluno falar espanhol e não falar inglês. Se ele quer saber a probabilidade do aluno falar espanhol, somente espanhol, são esses 300 alunos aqui. Eu não posso pegar todo o conjunto porque esses 200 também falam inglês. Então, somente espanhol são 300 pessoas. Mas quantas pessoas possíveis nesse universo que não falam inglês? Você tem 300 que falam somente espanhol e 300 que não falam nenhuma língua. Então, você tem 300 sobre 600. O meu espaço amostral ele não é mais todo o universo de alunos. Ele é somente os alunos que não falam inglês. Quem não fala inglês é todo mundo que está fora desse primeiro diagrama aqui. Que são justamente quem? 300 mais 300. Por isso que o meu N de E dá 600. Então, 300 sobre 600, você tem meio, probabilidade de 50%. Logo, a alternativa correta é a letra A. Bom, espero que tenham gostado. Podem se inscrever no canal. Em breve eu postarei mais conteúdo. Dúvidas? Temos esse e-mail aqui para contato. Obrigado.